Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 154. Negócios sociais modelo Yunus, lenda urbana? Bom, faz um tempo que eu venho combinando com o Túlio, meu convidado desse episódio, essa conversa. O Túlio é co-diretor da Yunus Negócios Sociais. Fiquei muito feliz que ele topou e que a gente conseguiu gravar. E que papo, mais um, né, como sempre. Mineiro de Cláudio, uma cidade do interior de Minas, que vive em São Paulo já há bastante tempo, e não só atuando no ecossistema de impacto a partir de um player relevante, né, Yunus Negócios Sociais, mas também é um cara que sempre tem uma visão mais crítica, e eu adoro conversar com ele sobre isso. Obviamente não faltou acidez aqui na conversa. Afinal, esse papo de modelos sociais, negócios sociais modelo Yunus, ainda segue valendo? Daí o episódio, né? O título do episódio, escuta aí para você entender melhor. A gente falou sobre várias coisas, falamos sobre dores e delícias de se engajar empresas nessa agenda de impacto. Essa tem sido a trincheira de atuação do Túlio já há alguns anos. E, é claro, não faltam abordagens duvidosas de empresas. E aí ele dividiu algumas dessas belas histórias aqui pra gente poder compartilhar, né, com a nossa audiência. Falamos também da agenda LGBTQIA+, e o quanto ela está contida no S do ESG, e o quanto ela está ou não contida nessa agenda de impacto social. Enfim, escuta aí que você vai entender. Mais um papo imperdível. Agradecer demais ao Túlio. Foi maravilhoso. Bom, e se você curte esse trabalho aqui do Impacto na Encruzilhada, considere apoiar essa iniciativa. O link do Apoia-se está aí na descrição. Junte-se a outras colegas que já estão apoiando, como eu costumo brincar aqui, dessas pessoas iluminadas que já são apoiadoras aqui do podcast. Tem lá as categorias, você pode fazer um Pix também no valor que você quiser. Fortalece aí o nosso trabalho. Então, agradecer demais ao Túlio e, sem mais delongas, partiu pro papo. Salve, Túlio! Fico feliz que você tenha topado vir aqui conversar com a gente. Para a gente começar, se apresenta. Quem que é o Túlio? Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. De longa data, um fã e um seguidor. Reconheço a sua importância para o ecossistema e para o que eu faço hoje. Assim. Então, antes de mais nada, eu acho que estou muito honrado de poder conversar com você. Bom, o Túlio, eu vou falar igual o Pelé, né? O Túlio é o mineiro, de uma família mineira histórica, assim, histórica no sentido de vós mineiros, bisavós mineiros. Então, assim, a cultura mineira e o ser mineiro é enganchada em mim, e ainda um mineiro de um interior. Então, eu prezo muito pela proximidade, pela intimidade, pelo cuidado. E isso moldou bastante a minha vida, por uma prosa também, por um cafezinho. E meus pais moram nessa cidade ainda, que chama Cláudio, e, e passei, enfim, e aí fui me mudando aos poucos, sempre com a intenção de melhorar. Fui para Belo Horizonte para estudar, me formei lá em engenharia, comecei a trabalhar lá com ainda muito ligado à engenharia, numa mineradora, depois fui para um fundo de investimento tradicional, e comecei a ver que não era muito o que eu queria, e aí comecei a criar uma carreira mais generalista, que fui para trabalhar com marketing e planejamento estratégico dentro de uma grande empresa, na Mondeliz, e depois disso comecei a entender que o trabalhar dentro de uma empresa não era muito o que eu gostaria, mas trabalhar com empresas. E comecei a, a, a trabalhar ainda de forma como consultor, com planejamento estratégico, pesquisa,
mas ali fiz o Guerreiro Sem Armas, comecei a entender que eu queria trabalhar com impacto, ainda sem saber muito bem, e acabei, aos poucos, fiz um projeto para o Instituto Natura, falei, pô, eu acho que tem jeito de trabalhar nessa pauta com empresas, e fui transicionando até chegar na Yunus em 2016, que foi o lugar que combinou essas inquietações que a gente não consegue nomear ainda, né? A gente vai meio pulsando para onde a gente acha que deveria ir, e acabei chegando onde até hoje eu estou, e trabalho, né, nessa conjunção aí de investidores, empresas, negócios de impacto e ecossistema para fortalecer a economia de impacto, como a gente hoje está chamando. Além disso, estou aqui em São Paulo há 12 anos, sou um homem gay, tenho um namorado muito maravilhoso, e uma rede de amigos e muito acolhido aqui em São Paulo, apesar dos desafios da cidade. Que bacana. Mais um mineiro aí em São Paulo. Que Mais um legal. mineiro. A Pô, República do Pão de Queijo, que a gente chama. é bom demais, né? Túlio, só conta um pouquinho mais, porque para quem tem contato com o mundo do Yunus organização, sempre gera dúvida, tem vários CNPJs. Dá uma resumida pra gente, afinal, qual cadeira que você tá? Tá, eu estou na Yunus Negócios Sociais aqui no Brasil, que é a principal organização da família Yunus. A gente chama de família Yunus, porque o Yunus, como um empreendedor serial, ele abriu e emprestou o nome dele para várias agendas. E a Yunus Negócios Sociais é uma delas. E eu sou atualmente co-diretor executivo, junto com o Francisco Vicente, cuidando do direcionamento da empresa, enfim, da estruturação da empresa e do futuro dela. Aí eu vou contar depois da Yunus, mas aí eu vou fazer esse parêntese sobre as outras organizações. Então, a Yunus, ela nasce na Alemanha, nos negócios sociais, e ela está presente principalmente com operações na América Latina, na África e na Índia, Quênia, Uganda e Índia, Brasil e Colômbia. E a gente tem projetos espalhados por alguns outros países, porque, enfim, como a gente principalmente trabalha com investidores e empresas que estão principalmente também na Europa, mas com atuação no mundo todo. A gente hoje está com um projeto na Nigéria, na Tailândia, no Peru, Equador, porque a gente vai, a partir desses atores e desses stakeholders, atuar nesses espaços. Além da Yunus Negócios Sociais, tem a Yunus Center, que é quem cuida do legado do professor Yunus e da agenda com a academia. Então, assim, existe um trabalho muito forte com educação, então como que se leva esses conceitos para dentro da academia. Então existem mais de 100 universidades parceiras do mundo inteiro trabalhando com essa pauta para cátedras de negócios sociais e negócios de impacto, formação e tudo mais. Então e que cuida, por exemplo, dos eventos, dessa parte mais articuladora da figura do professor Yunus. Tem o Grameen Creative Lab, que também é outra coisa, ligado também ao professor Yunus, que cuida de alguns eventos dele durante o ano, Social Business Day, Social Business Forum, são focados em encontros de praticantes e teóricos do tema. Yunus Environment Hub, que é para foco em ambiental, mas não tem atuação no Brasil, e a Yunus no Brasil ela acaba atuando nesse braço, né? Então é também parceira nesse sentido, de fortalecer a troca nesse coisa. E o último, tem mais, mas o Yunus Sports Hub, que é o que começou pela Olimpíada, começou junto na Olimpíada do Rio, assim. Então, o Yunus Sports Hub trata dos conceitos, da prática de negócios sociais do mundo dos esportes. Por exemplo, a Olimpíada de Paris agora, ela é a primeira Olimpíada dos negócios sociais. Foi uma parceria e um compromisso assumido pela prefeita de Paris, quando eles estavam candidatando ainda, a Anne Hidalgo, e aí nasceu o Sports Hub. Então, é uma Olimpíada, por exemplo, que quase 100% dos fornecedores vão ser negócios de impacto, ou tem que ser negócios de impacto. Então, um jeito de incluir isso ali na pauta o esporte movimenta muitas pessoas, movimenta muito dinheiro, e aí é um jeito de levar e é algo que o Yunus tem que trabalhar. Então, essas são algumas das empresas dessa família. Nem sempre a gente comunica muito bem, porque cada uma está num país, mas existe
uns encontros que ajudam a gente a alinhar pautas. E aqui no Brasil a gente tem um dos negócios sociais que está há 10 anos aqui, a gente completou no ano passado. A gente nasce né, com o nosso nome, né, toma isso, negócios sociais, então a gente já nasce como uma incubadora de negócios de impacto, de negócios sociais, e eu acho que a gente vai acabar falando disso aqui eventualmente, mas e a partir disso a gente vai que acompanhando também a maturidade do ecossistema. Então, como a gente tem 10 anos e lá atrás era isso, que cabia era uma incubadora, porque os negócios não estavam prontos para investir, as empresas não estavam prontas para falar sobre isso, a gente foi evoluindo, trabalhando, criando nosso fundo depois, aumentando as nossas ofertas de produtos para as empresas. E hoje o que a gente sai deste lugar do trabalho direto com negócios sociais e hoje o que a gente faz a gente conecta investidores e empresas à economia de impacto para mobilizar capital financeiro e não financeiro para a transformação social e ambiental do Brasil. Então, dentro disso cabem algumas variações dessa atuação, né? Então a gente sai desse lugar mais restrito e vai para entendemos que existem mais oportunidades, o mercado de forma geral está mais maduro, mas ainda assim precisa avançar em várias pautas e a gente provoca nessas conexões para que esse capital, para esse financeiro e não financeiro, ele transite para os negócios de impacto, para as agendas de impacto, para as agendas de transformação. Bom, obrigado, acho que esclareceu aqui. Confesso que tinha dificuldade de entender essa arquitetura, mas para quem está ouvindo também, certamente. A gente também tem, sinceramente. Que bom. Já apareceu, eu falei, gente, mas e esse? Não, peraí, deixa eu vou descobrir qual que é esse. Mas é uma intenção de apoiar diversas agendas, né? Eu acho que o Yunus tem muito isso, de se colocar a figura dele, o que ele construiu, a favor de agendas importantes. Então, acho que aí vai nascendo os filhotes. Vou desatar o nó da minha garganta, gastar todo o meu potencial, desbotando no fundo do quintal. Bom, você mencionou ali, a gente precisa entrar nessa questão que ainda paira no ar, né, no ecossistema de impacto, uma certa tipologia de negócio de impacto contendo um tal, entre aspas, modelo Yunus, como sendo aqueles negócios que não distribuem dividendo. A minha pergunta é, isso segue valendo ou se tornou uma lenda urbana? Isso de alguma forma segue valendo. Eu acho que essa taxonomia, no começo, ela era muito teórica, né? Porque os negócios não tinham nem capacidade ainda de distribuir dividendos. Então, ela vinha antes da questão em si. É uma bandeira, assim, do Yunus, é uma bandeira muito do professor Yunus, pessoa física, e ele fala disso como não dividendo, como, de fato, uma proteção e uma correção do sistema. A Yunus, já de um tempo, a gente entende que a agenda se ampliou. Então, a gente fala de negócios de impacto socioambiental. A gente usa a taxonomia do Brasil, assim, para trabalhar com esses negócios e a gente trabalha nessa conexão. Então, assim, para a gente é pacificado internamente. A gente sabe, principalmente, né, a gente carrega esse nome, então a gente sempre a gente sempre tem que fazer essa diferenciação. A gente tem um único espaço que a gente pode considerar que a gente trabalha com negócios de não dividendos, é quando a gente está investindo em negócios. Então, enquanto ele estiver investido, ele não pode pagar dividendo, porque a gente está colocando um fundo que é Impact First, tem uma taxa super competitiva, uma grana que é paciente, que, enfim, tem toda uma arquitetura nossa que a gente não, ele pagar dividendo neste tempo é contra o que a gente está oferecendo. Então, se, por exemplo, ele pode estar no tempo que a gente está ser investido por um fundo mais capitalista, digamos assim, e para a gente é maravilhoso, porque o nosso trabalho é fazer essa ponte, né? Nesse espaço a gente tem todo o processo de saída, como que a gente faz, para a gente também garantir que o dinheiro seja que o dinheiro volte para a Yunus para a gente continuar investindo. Então, nesse espaço, a gente segue esse não dividendo, muito para proteger o capital investido e a gente garantir que a Yunus não vai ser prejudicada ali.
Então, assim, né, a gente está dentro da Aliança pelo Impacto, da Anti-Impacto, da Inimpacto. Então, assim, o conceito dos negócios com quem a gente trabalha são negócios de impacto. E ele é o mais volumoso, né? A gente tem poucos negócios puramente sociais aqui no Brasil, pouquíssimos, justamente ainda porque é isso, assim, ainda a prática é muito pouco, né? Então, poucos os negócios que conseguem pagar dividendo, né? Do tamanho que a gente está falando. Ela é lenda em alguns lugares. Ela não é lenda, ela é um apóstrofe da nossa história ali, e a gente aplica ela nesse espaço específico. Que legal. Não, acho que ficou claro também. Obrigado aí por trazer esse tema. E, cara, bom, a gente se conhece já faz um tempo e sei que você é uma pessoa bastante crítica, com tanta espuma, enfim, que tem no campo de impacto. E eu imagino que aí na Yunus Negócios Sociais vocês recebam abordagens de uma série de empresas que estão querendo fazer coisas meio duvidosas, vamos dizer assim. Então, sem dizer nomes, né? Conta um pouco do milagre sem dizer o nome do santo, se você pudesse dividir Tá bom. histórias. Eu acho que essa pergunta ela acompanha a evolução também do tema, né? Eu acho que a gente está há 10 anos aqui, eu estou há 8 anos trabalhando aqui, e o meu mandato aqui dentro da Yunus sempre foi muito ligado às grandes empresas, né? Trabalhar, conectar elas com a economia de impacto, conectar elas e o negócio delas de uma forma estratégica à economia de impacto. E a gente transicionou muito isso, né? A gente evoluiu muito nessa pauta. Então, lá atrás, sustentabilidade, eu lembro de em empresas, era uma porta, não existia, era uma coisa muito voluntariado, pequenas ações filantrópicas, era muito restrito. Então, assim, a construção da importância da pauta, a gente também foi um dos que estava lá batendo, falando, vamos, projetos que demoravam muito para fechar, não tinha budget para isso, não tinha orçamento, mas era pelo menos uma área que já nasce alinhada nesse valor, que nasce pensando que isso era importante. Então, tinha uma pessoa lá levantando a bandeirinha. Com o tempo, essa agenda aí eu coloco isso dentro de um guarda-chuva maior, que é a agenda de causas. Porque aí começam a falar disso nos últimos 4, 5 anos, e aí isso começa a chegar em outras áreas. Marketing, a própria direção da empresa, estratégia, negócios. E aí as coisas começam a se confundir, porque eles têm outro interesse nessa pauta, que não é algumas pessoas sim têm muitos interesses, mas outras têm um interesse ali de surfar uma onda. A empresa tem isso, né? Tem a tendência e ela se conecta na tendência e ela quer surfar naquela tendência para ela. E aí, muitas vezes, não dá para você surfar uma causa, não dá para você surfar um problema social, porque isso e essa era sempre nossa fala, a gente sempre teve embates para falar, ó, isso não é o que a gente propõe, né? Então, a gente experiencia. E aí depois, além disso, ESG. Então vem a pauta ESG, né, 2020, 2021, que também causa esse transtorno no mercado, que fala, precisamos fazer alguma coisa para se conectar na agenda. E a gente provoca sempre para profundidade, né? A gente fala que um dos nossos pilares aqui é impacto profundo. É óbvio que também a gente entende empresas em diferentes maturidades, e como a gente pode começar com elas. Nem sempre eu consigo começar com um projeto extremamente profundo. O nosso ideal é começar. Então, assim, acho que é legal contar isso, porque isso essas conversas mais duvidosas, espinhosas, foram se evoluindo nos últimos anos. E aí, por exemplo, eu tenho uma que não chegou nem a virar um projeto, mas que veio de uma área de marketing de uma grande empresa de bens de consumo, falando que tinha no ano passado, antes ainda da dengue, ano retrasado, antes ainda da dengue estourar, do jeito que tá. E falando, não, a gente tem a gente é conectado com saúde pública, a gente quer acabar com a dengue. Eu falei, o quê? Não, a gente quer acabar com a dengue. Eu falei, legal, assim, como? A gente não sabe, a gente quer a ajuda de vocês. Eu falei, tá bom. E aí a gente, né, aí você bate a cabeça aqui internamente, e a gente aprendeu muito sobre isso, que assim, nunca vamos com a proposta inteira antes de a gente mostrar primeiro a ideia, porque muitas vezes a gente fala, não, é muito.
Falei, não, tem certeza que é isso? É isso. Então tá. Aí a gente voltou para casa, a gente pensou, tipo, ó, não dá para acabar a Denk sozinho, a gente vai ter que incluir, é um movimento ecossistêmico, vamos construir um hub de saúde pública que vai articular, que vai ter investimento dessa empresa, mas também vai ter que acessar outros investimentos, e aí isso cria uma mobilização de capital privado para essa agenda, negócios que estão trabalhando, negócios de impacto que estão trabalhando essa pauta, podem trazer inovação, então vamos criar algo massivo. Aí fizemos, é isso mesmo. Aí apresentamos a proposta e no final falou, é muito grande. A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo, que era dar aula para crianças, conscientização para crianças. Eu falei, mas isso não termina com a dengue. E a questão é o discurso, né? Assim, como você fala sobre o que você está fazendo, sendo que você não está fazendo tanto. Tudo bem, é ótimo você fazer isso. Se você puder fazer pouco, se a empresa não está pronta para fazer muito, legal. Mas não copie essa agenda. Principalmente, que eu acho que tem um cuidado muito grande dos nossos projetos, que tem muita gente fazendo isso há muito tempo. Tem agentes nesse caso, agentes de saúde pública, programa de saúde na família, ONGs, governo, o complicado de entrar, assim, sabe? Outro dia também teve uma conversa, eu nem lembro qual que é a empresa, mas basicamente a gente teve a reunião e no final falou, bom, ele pediu pra gente fazer um social washing sem parecer que seja um social washing. Então basicamente é isso, assim, você monta uma coisa, mas não desse jeito aqui, mas a gente vai falar de outra forma. Então acho que existe uma mega responsabilidade, é nosso papel muito, assim como de várias outras organizações, levantar e falar assim, ó, isso a gente não faz. Assim. Eu tive também uma outra, eu vou contar os fofocas todas, mas sem contar ninguém, porque também esse é parte do processo, né? E a nossa resposta ali no momento, mesmo que a gente não feche um projeto, ela é importante na educação, na conscientização. Falar, ó, tá bom, não vamos fazer, mas entenda que nesse espaço é preciso isso, é preciso responsabilidade, é preciso conexão, é preciso a profundidade. E se você não fizer isso, talvez, se você seguir por esse caminho, talvez você vai ter algum problema de imagem, assim, né? A gente está vendo também o quanto que os tetos de vidro, eles têm quebrado muito mais facilmente, né? Empresas que estão se conectando à agenda sem mudar compromisso, sem olhar internamente. Mas teve outra também, que eu estava numa reunião com vários líderes, diretores, C-levels da empresa sobre um programa, um acelerador em saúde, e era uma decisão sobre investimento, sobre em qual seriam investidos os negócios, e aí decidiram para um negócio que não tinha impacto. Assim. Falei, não, gente, mas porque ele tinha um apelo midiático mais interessante. E aí eu parei e falei, então vocês me contrataram para quê? Se a gente está recomendando esse, e se a gente construiu o programa inteiro para isso, a decisão final, que é a mais importante, que vai pôr luz no negócio que tem maior potencial de impacto, vocês não estão escolhendo. Então, assim, para que eu estou aqui? Então, tem essas histórias, assim. Eu olho com... A gente precisa falar, mas eu olho também com um certo carinho, entre aspas, que aquilo não me barre no lugar de, nossa, não, peraí, deixa eu te explicar como que você tá vendo essa questão, porque isso aqui pode te ajudar para frente, porque eu entendo que isso é novo, eu entendo que as empresas estão perdidas nesse lugar, as pessoas estão perdidas nesse lugar, mas é um jeito de sensibilizar e educar um pouco ali, letrar, né? Você acha que as empresas, as marcas procuram vocês? Porque isso acontece com outros dinamizadores desse ecossistema. Mas elas procuram vocês porque elas também querem surfar no selo Yunus? Tem isso também ou não? Tem. Tem, mas isso pra gente é bom como uma abertura de diálogo, assim como quero surfar na coisa. Tá, você quer surfar? Deixa a gente contar aqui como que a gente faz. Deixa a gente contar aqui o que está dentro disso. Então, assim, é um trabalho muito político no final das contas. Assim, quando fecha-se o projeto, a gente faz um mapeamento das pessoas que a gente tem que ser convencidas. A gente trabalha muito. O cliente, geralmente, o que fecha, ele já está na pauta, ele quer fazer acontecer. E a gente não trabalha muito mais com as áreas de marketing. A gente teve um momento de boom, que foi o boom das causas,
e que a gente foi chamado muito para as áreas de marketing. Hoje é a área de negócios, hoje é a área de inovação. Então, essa construção de falar que impacto é inovação, impacto é disruptivo, e isso é o mais disruptivo que uma empresa pode fazer hoje, é criar impacto através do seu negócio. Isso foi garantindo que a gente tenha essas conversas mais amplas. Então, quando vem por isso ainda, vem eu falo, pelo amor ou pela dor, assim, a água tá batendo ali. E a gente tem esse trabalho de, peraí, vamos sentar. Ó, essa é a nossa ideia. Eu acho que a gente vende menos e perde projetos por ter essa dedicação ao impacto profundo. Apesar de que a gente ainda precisa muito ainda melhorar até no que as empresas podem topar, mas a gente vai ter que fazer esse filtro, assim, sabe? E depois criado, também tem esse trabalho, né? A gente, né, criou um projeto, criou um novo negócio para a empresa, por exemplo, a Hidrogazil, a gente criou um novo negócio de impacto para eles. Eles estão criando um negócio de acesso à saúde em periferias, em parceria com o SUS, periferia de São Paulo, parceria com o SUS. A gente criou, e aí sempre tem um trabalho de acompanhar, porque assim, a gente sabe também o desafio que é essas pessoas que estavam liderando, se elas saem, se a empresa muda o foco. Então, assim, a mudança de rota do que a gente criou também, depois ela fica mais difícil da gente estar envolvido, porque a gente já entregou, né? E a gente quer entregar, porque a gente tem um trabalho de que isso seja da empresa, assim, eu não quero ficar eternamente ali como um consultor. O que a gente tem feito agora, a gente estava até conversando sobre a gente fazer uma gestão de portfólio, talvez ter algo que acompanhe todos esses negócios por um tempo e fique dando um conselhinho ali, dando pitaco, para a gente tentar que eles não saiam da rota. Ou que se conectem com outras, né? A gente vê muito isso. Fizemos isso com a Yunus, agora a gente vai fazer isso com outra, com a Quintessa, com a Temisia, com a Vox. Então, assim, com o Sistema B, quem que segue dando a mão para essa empresa, sabe? Então, acho que também é um trabalho de continuidade. E, cara, você foi trazendo o quanto essa agenda de impacto social, de inovação social, ela foi permeando outros temas e outras agendas que, lá 10 anos atrás, digamos assim, elas não eram impacto social puro sangue. Vou trazer um exemplo, a agenda LGBTQIA+, por exemplo, é uma agenda que está em alta, ainda bem, ela vem ocupando espaço, mas no nosso setor de impacto ela ainda é vista como algo meio marginal, assim. Por que você acha que ela ainda não é a core da discussão de impacto social e como é que a gente muda isso? Bom, essa é uma ótima pergunta, assim, enquanto homem gay também, assim, uma reflexão de dentro, né? Eu concordo, assim, eu acho que existem, por exemplo, a Yunus já fez programas dedicados a empreendedores negros, mulheres, tem recorte aí tocando um pouco na pauta de pessoas trans, mas nunca fizemos uma aceleradora para empreendedores LGBTQIA+, que tenham negócios de impacto, né? Entender um pouco a necessidade desse público. Eu também vi poucas, acho que pouquíssimas, eu acho que contar duas que devem ter acontecido nos últimos anos, dedicadas a esse empreendedor, dedicadas a essa empreendedora, nesse perfil, as suas dores, né? Enfim, a gente sabe como que a história pessoal ela influencia muito no negócio, né? O que eu acho que aí, assim, sem a certeza, mas na construção, eu vejo que a pauta de diversidade e inclusão ela abarcou um pouco essa pauta LGBTQIA+, então a gente vê essa discussão dentro das empresas caindo dentro dessa pauta de diversidade e inclusão, que é a entrada no S, né? E aí, né, a minha crítica ao S é essa, assim, a gente parou o S para as empresas é basicamente diversidade e inclusão, e não se aprofundou para o S, o S Brasil é gigantesco, né? O social do Brasil, as empresas poderiam se conectar. Então, tem muitas políticas acontecendo dentro de empresas neste lugar, de pessoas LGBTQIA+.
Então, acho que isso pode ter encoberto e tirado. Vamos pensar que a competição de agenda ela acabou indo para lá de alguma forma. Então, eu acho que isso é um. Eu acho que também a comunicação se comunica muito sobre, assim, vemos marcas, empresas de diferentes tamanhos assumindo compromissos também nesse lugar e comunicando isso. Você vê, né, como que o papel da comunicação nos últimos anos também serviu para isso. Então, publicidade voltada, mostrando casais LGBTQIA+. Então, acho que isso nos dá a sensação que tem algo resolvido. Entretanto, eu acho que o desafio mais do que LGBTQIA+, é a base da pirâmide. Então, quando a gente vai olhar para a base da pirâmide do Brasil, são mulheres pretas, lésbicas e travestis que estão na base. Então, eu acho que existe uma carência de programas neste lugar. E aí é onde eu vejo mais movimento. Assim, né? Eu vejo mais alguns programas, alguns recortes trazendo esse olhar. Eu acho que essa é um pouco da minha visão, assim. A carência de essa sensação de que está se falando muito e pode dar a sensação que está resolvido, mas está resolvido entre mil aspas. A gente sabe o país que a gente está e como recrudesceu a homofobia, a LGBTfobia nos últimos anos, principalmente, de novo, quando a gente cai na base da pirâmide, né? Quem está mais sofrendo com isso, né? Então, acho que eu concordo com você, mas eu vejo um pouco isso, assim. Eu vejo que a agenda está em outro lugar, dando para todos nós a sensação que está em algum termo, está resolvido ou está falado demais, né? A gente estava falando antes da gente entrar sobre a universidade, o interior. Quando a gente vai para os interiores do Brasil, essa pauta ainda é crítica, muito crítica, né? A gente sabe da país que mais mata trans no mundo, assim. Então, o quarto país com mais crimes de homofobia. Então, assim, é uma pauta, sim, a ser olhada com mais cuidado, com esse olhar de programas, com olhar de projetos, olhar de foco. Legal, Eu obrigado. tenho visto algum movimento. Desculpa, só adicionar. Tenho visto algum movimento em alguns parceiros que é quando se fala de compras inclusivas, né, negócios liderados por também pessoas LGBTQIA+, como facilitar a entrada deles no mercado. Então, é uma pauta que também entra ali, não como programa dedicado, porque as compras inclusivas, o procurement inclusivo, também trata de negócios liderados por mulheres, então grupos minorizados de forma geral. Então, algum movimento ali. Que bacana, você fez uma reflexão muito bacana e que a gente escuta pouco ainda no nosso campo de impacto. Por isso a pergunta também, para a gente levantar mais essa discussão. Quando a gente circula por movimentos sociais mais LGBTQIA+, muitos deles têm vários pés atrás com essa agenda do empreendedorismo, dos negócios. Também tem esse lado, né, deles enxergarem isso como estou me vendendo para o sistema e tal, ainda que seja necessário você pagar as contas e tal. Acho que também tem esse braço. Você também enxerga isso ou não? Eu nunca percebi essa retração. Na verdade, com algumas organizações que já conversei dentro da pauta, mas que estão muito mais fundadas como ONGs, fundações e institutos, como todos, enfim, todos, né, e alguns outros. Todos eles, quando estão trabalhando, eles estão trabalhando no modelo também de trabalhar como fornecedores de diversidade e inclusão para grandes empresas. Então, é o modelo de negócios mais comum. Então, eu não sei se eles não querem se vender para o sistema ou é um processo do sistema acolhê-los, né? Acolher esse tipo de negócio, esse modelo de negócio, entender seus desafios, assim. Eu nunca percebi essa retração, esse cuidado, mas talvez é mais sobre como ecossistema, como ele é mais acolhedor para essa pauta, né? Como ele é acolhedor no sentido de, além das empresas refletirem sobre como trazer diversidade interna, como criar programas para esse público, né? Desse público de empreendedores. Perfeito. E
Túlio, você falou há pouco tempo aqui sobre competição de agendas, e eu quero trazer esse olhar de competição entre organizações dinamizadoras. Eu enxergo isso, eu estou afirmando que eu observo. Queria te perguntar isso. Se de fato isso bate para vocês entre dinamizadores, é uma realidade, como lidar com ela? É uma realidade que ela fica ligada e desligada, porque eu acho que existe a consciência de que, na minha visão, acho que o mercado ainda está evoluindo, está sendo construído. Não é um capital disponível ainda grande, né, dentro de empresas, nem dentro de investidores, né? Tô falando dos principais stakeholders que a gente trabalha, os principais atores que a gente trabalha, além dos empreendedores, né, os seus negócios. Então, existe ainda um bolo menor, um bolo que não é grande, eu acho que é grande para assim, quando você conversa, todas as empresas têm ambições de impacto muito grandes. E o que é bom, né? A gente quer realmente fazer isso andar. Mas quando ela bate ali com a realidade, não encaixa ainda, né? Ainda existe uma competição. Mas eu gosto de mostrar que existe o espaço da competição e o espaço da colaboração muito forte. Então, assim, nós já perdemos e ganhamos contratos competindo com os nossos principais parceiros. Que, pelo outro lado, existe uma frente, uma conversa, uma organização, né? E aí eu trago aqui de São Paulo os principais, mas Artemisia, Quintessa, Vox, Tre, a gente compartilha pipeline, na verdade. Porque eu acho que a gente, por exemplo, tem negócios que não estão, por exemplo, não estão prontos para ser investido para a Vox, mas que faz sentido ser investido pela Yunus. Negócios que foram acelerados pela Quintessa e que a gente quer trazer para um outro programa, porque a gente. Então, existe esses dois espaços, né? Existe esse espaço de, pô, a gente está, sim, a gente está, né? A gente está entrando no mesma concorrência, né? Não tem esse exemplo muito de concorrência, mas a gente está entrando para o mesmo projeto que foi pedido e a gente vai, enfim, está ali competindo nesse espaço. E no outro lado, uma colaboração que é para fazer os negócios e a pauta andar, assim, independente disso. O que eu sinto a gente tem um trabalho muito forte, eu acho que isso tem melhorado nas articulações, eu acho que a Impacto traz muito essa troca, assim como outras organizações de ecossistema, né? A Latin Impact, Sistema B, ANDI, a gente está em todos, da gente se organizar para avançar a pauta e trazer mais dinheiro para todo mundo. Assim. Então, acho que isso está sendo importante, assim, essa discussão de aumentar o bolo, porque o bolo ainda está restrito. Então, vamos aumentar o bolo e aí talvez a gente consiga espaço para todo mundo crescer um pouco mais. Então, assim, existe sim, existe essa competição pela grana ali no final, né? Pelo pipeline. O pipeline até menos, porque é isso. O que eu acho que tem uma questão de pipeline é que a gente ainda está, como a gente está indo no processo de maturidade, a gente precisa expandir, a gente precisa também apoiar o avanço do ecossistema para fora do nosso eixo aqui, que eu acho que é um grande problema. E aí, organizações dos outros estados, como a gente articula com os outros, e isso está sendo, a Yunus particularmente, e eu estou muito nesse mandato também, de criar essas pontes, né? A gente lançou um programa de investimento peer-to-peer ano passado para Norte e Nordeste, com a Somos e a Tre, e a gente vai lançar mais um esse ano, e a gente está lançando um no Sul, que chama Pina também, peer-to-peer de investimento para negócios de impacto do Sul, para a gente começar também a estruturar parcerias em outros lugares e ampliar esse bolo, ampliar essa agenda e trabalhar com atores locais. Então, assim, eu acho que ainda existe, mas a gente precisa crescer, até para que a gente consiga também trazer novos negócios. Eu ainda sinto um pouco de incômodo, que é um negócio que está investido, é o mesmo que está investido ali e que está incubado. E aí, como que a gente também precisa, nós, como ecossistema, também ampliar esse olhar de empresas e negócios que estão em outros lugares, que estão precisando de outros apoios, outras agendas. Então, eu sinto que diminuiu muito eu acho que existe essa competição. Eu sinto que ela, pela minha visão, de onde eu estou vendo, né? Eu acho que até pelo movimento próprio da Yunus de, nos últimos anos, buscar projetos em parceria, projetos em coalizão. Eu acho que esse é um super antídoto para
dividir o bolo e avançar a pauta com expertises complementares. Então, a gente, né, esses projetos que eu falei de fundo, a gente está em conversa com a Andi para um projeto em parceria. Então, esses movimentos, até o edital do BNDES Garage do ano passado também, ele trouxe para a gente experimentar parcerias até fora do ecossistema, para poder também sair um pouco da bolha. A gente sabe dessa bolha, né? Eu acho que você fala muito disso. Então, eu acho que existem caminhos. E eu acho que é muito de perfil de empresa para empresa também, porque a gente sabe que também é sobre uma sobrevivência das organizações, né? Mas como que você não cai no lugar da competição e reproduzir um sistema com o qual a gente é crítico, sabe? Ou pelo menos, né? A gente está falando de negócio de impacto, está falando de novas maneiras de fazer negócio. Então, como que a gente também incorpora essa maneira assim, de fazer diferente? Que legal, bela reflexão. E que a gente possa falar sobre isso, né? Sem milindre, de peito aberto. Acho que essa é a Sim, ideia, né? sim. Sem E apontar até dedo. conversar com os parceiros, até conversar, eu acho que a gente também até falar abertamente com os parceiros, tipo, opa, isso aqui não é tão legal, ou, tá, isso aqui, enfim. Acho que essa conversa aberta ajuda também a gente ir se modulando assim, nas nossas ações. Com certeza. Túlio, te agradecer. Papo delicioso. Passa voando o tempo. E antes da gente fechar, Foi mesmo. né? Bom demais. E antes da gente fechar, te convidar a fazer um merchan final, divulgar o que você quiser aqui. Boa. Bom, eu acho que eu já contei bastante, assim, né? Meu trabalho nos últimos anos tem sido dedicado a Yunus, essa agenda de impacto. Eu acho que é convidar as pessoas a conhecerem. Eu acho que várias dessas perguntas ainda mostram que a gente está em construção mesmo, até dos conceitos e tudo mais. Mas é isso, a gente está nesse ano aí mudando um pouco o nosso posicionamento, o nosso jeito de contar o que a gente faz. A gente, né, vem dos negócios sociais, vem dessa conexão direta com o negócio de impacto, mas hoje eu gosto de falar que a nossa missão é mobilizar capital financeiro e não financeiro de qualquer ator. E aí, inclusive, governo também tem entrado muito na nossa discussão para a economia de impacto, para os negócios de impacto, para a inovação de impacto, seja ela dentro de uma empresa, seja ela através de uma estrutura financeira. E aí o nos acabou a parte muito da prática, eu acho isso muito interessante. O Yunus é muito da prática, né? Ele criou o conceito de negócios sociais né, final da década de 80, ali, de 70, 78 até 83, quando nasce o Grameen Bank. E ele foi escrever um livro sobre negócios sociais, acho que 15, 20 anos depois. E aí nos tem um pouco disso, assim, a gente vai fazendo os projetos e a gente vai entendendo depois que a gente foi, isso aqui é legal. Então, acho que né, a experiência desses 10 anos hoje nos traz como um consultor muito especializado para quem quer se conectar com a economia de impacto, de uma forma com esse compromisso com o impacto profundo, coerentes, abertos à incoerência, porque eu acho que é isso, assim, a gente tem que estar aberto também para essa agenda que incomoda e que nos traz esses questionamentos e que muda e que a gente tem que entender onde que a gente vai entrar e, inclusive, onde a gente apoia as empresas a entrarem. Mas está um momento muito interessante. Então, convido a quem está dentro de uma empresa, quem tem dinheiro a investir, ou empreendedor, a conhecer um pouquinho o nosso trabalho, ajudar a gente a criar esse futuro também da Yunus. Cara, obrigado. E bom, quem tá ouvindo, links aí na descrição, vai ter todos os contatos. Obrigado, querida. Adorei conversar contigo. Também, Fábio, um prazer, sucesso, que você continue aí criando esses espaços de crítica e construção, né, e reflexão, que eu acho que são essa abertura para essa troca mais direta, ela é muito importante, assim, e eu acho que é um dos únicos que eu vejo falando dessa maneira. Obrigado.